Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos Vida no Deserto. Essa é a quarta semana. Temos tido a participação de pessoas não somente da nossa igreja, mas também de outras comunidades que estão assistindo às programações. E vamos essa semana falar sobre tempo de provações. Algumas pessoas, na verdade, elas buscam Jesus por motivos errados. E, sem querer, usam Jesus como se fosse um sorrisal, de forma genérica, reduzindo Jesus a uma fonte de suprimento para momentos específicos. Mas que não seja assim nem comigo, nem com você, que a gente deseje crescer na graça e no conhecimento do Senhor e na dependência do Espírito Santo, adentrar na palavra de Deus com vistas a extrair riquezas para o fortalecimento da nossa relação com o Senhor, da nossa relação conosco e da nossa relação com outras pessoas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: O Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Vamos fazer uma viagem. Eu gostaria que você se imaginasse numa situação assim. Você é um judeu que foi recém-liberto ali da escravidão e que acabou de ter uma experiência terrível, impressionante, passando ali por dentro do mar, em meio a duas paredes de água, duas paredes enormes. E aí você corre com todas as forças, tentando assim alcançar o outro lado, chega lá, né, salvo, liberto, e você olha para trás e você vê o momento em que aquelas enormes paredes de água desabam sobre os inimigos, afogando eles ali nas profundezas do mar. E você está salvo, você está seguro na outra margem, você se juntou ao bloco das outras pessoas que começaram a dançar, a se alegrar por tão grande libertação diante do Senhor. E aí, com Deus ao seu lado, você se imagina uma pessoa invencível. O pensamento vem à sua mente: nunca, 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 jamais abandonarei o Senhor, nem duvidarei de sua palavra. Só que, depois de vários dias, o cenário muda. E aí, depois que o mar se abre, você acaba esquecendo daquele evento. Você está cansado, você está com sede, você está faminto, você está enfrentando um calor insuportável e ainda nem chegou aos limites da terra prometida. Pelo contrário, você está andando errante pelo deserto em meio a serpentes e escorpiões. Você agora já não dança, você agora já não canta, você agora já não jubila diante do Senhor, proclamando que Ele lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Veja bem, você agora está xingando o seu líder, você está gritando a todos os pulmões o que aquela multidão gritou em Êxodo 16:3. Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a esse deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. Então vamos refletir. Né? Você acha que o Senhor nosso Deus ia tirar você de maneira tão poderosa do Egito para deixar você errante, para deixar você confuso, para deixar você sedento, para deixar você doente, faminto e sujeito a morrer sob o escaldante sol do deserto? Que propósito Deus tinha em mente? Então, amados, assim como o Senhor conduziu o povo de Israel do Egito para o deserto, da mesma forma o Senhor nos guia ao deserto. Foi Deus quem conduziu aquele povo ao deserto, foi Deus quem conduziu Jesus ao deserto, não foi o diabo. E existe um propósito para esse tempo de deserto. Deus quer nos humilhar, Deus quer provar para ver se nosso coração é perfeito diante dele. Ele quer nos conhecer melhor. Então, o que Deus faz para nos humilhar? Deuteronômio 8:3, a palavra de Deus diz assim: Ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até os fez passar fome. Então ele os alimentou com maná, algo que nem vocês, nem seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão. Vivemos de toda palavra que vem da boca do Eterno. Veja bem, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná. Então Deus humilha o povo, deixando que passe fome, mas a declaração aqui parece que tem um contrassenso, porque o mesmo texto diz que Deus sustentou aquele povo com maná. Como é que o povo passou fome se esse mesmo povo era alimentado com maná? Vamos ver, né? O maná é o melhor dos alimentos, é a comida dos anjos. Elias, ele recebeu
forças para caminhar 40 dias e 40 noites depois de comer 2 bolos feitos pelos anjos. E havia maná em abundância ali no deserto. Um carregamento chegava do céu todas as manhãs. Nunca ninguém perdeu a hora do almoço. Isso durante quanto tempo? 40 anos. Começou com a jornada no deserto até a divisa da terra prometida. Então, por que Deus disse que deixou o povo passar fome? De que tipo de fome Deus está falando? Né? A gente precisa entender, precisamos entender esse assunto. E precisamos examinar exatamente como é que o povo vivia no deserto. Vamos fazer uma comparação com a gente no nosso dia a dia. Suponhamos que todos os dias, no café da manhã, você tivesse apenas um pedaço de pão, no almoço um pedaço de pão, no jantar pão de novo, e sem manteiga, sem geleia, sem mostarda, sem presunto, sem queijo, sem maionese, sem sardinha, apenas pão. Mas veja bem, a gente não está falando de dias, semanas ou meses, estamos falando de 40 anos tendo como dieta alimentar todo dia pão. E depois de comer pão por alguns dias, obviamente que alguns de nós não conseguem mais nem ouvir falar de pão. A gente quer comer alguma coisa diferente, a gente fica com fome de outro tipo de comida. E não foram, no contexto do deserto, os egípcios, 4 dias. Não foram 4 anos, foram 40 anos. E foi assim que Deus os fez ter fome. Deus não deu o que o povo desejava, Deus deu a eles o que eles precisavam. Eles tiveram fome de outras coisas. Quais as outras coisas? Né? A gente se empolga quando a gente lê o texto bíblico, quando a gente vê que as roupas e os calçados deles nunca se desgastaram. Mas imagine, você usando a mesma roupa durante 40 anos, né? Nessa sociedade consumista que a gente tem hoje. Você estaria sempre fora de moda, sem roupa nova, sem loja, sem shopping. As mesmas roupas e calçados todos os dias. Nada novo em 40 anos. Aí você vai ter o que precisa, casa e comida, proteção contra o frio, contra o calor, mas não vai ter tudo o que você deseja. Eles tinham fome, por exemplo, de ver novas paisagens. 40 anos vendo todos os dias areia, pedra, terra seca, não tinha uma palmeira, não tinha ribeiros de água transparente, não tinha floresta, não tinha árvore, não tinha lagos adornados de pinheiros e flores, era apenas deserto. Então, à luz daquilo que a gente falou, vamos ver o texto novamente, Deuteronômio 8:3, que diz assim, ó, ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até os fez passar fome. Então ele os alimentou com o maná, algo que nem vocês nem seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão, vivemos de toda palavra que vem da boca do Eterno. O que Deus fez? Deus deixou o seu povo faminto de tudo que pudesse satisfazer os desejos da carne, mas jamais privou o povo do feijão com arroz, do sustento fundamental. Qual era o objetivo? Provar. E em que consistia essa prova? Deus queria testar para saber se esse povo o amava mais do que tudo que tinham deixado para trás. Se eles desejavam mais o Senhor do que as coisas do mundo. Se eles teriam fome e sede da sua presença e não dos prazeres e conforto do mundo. Então, o que eles disseram? Números 11, versículos 4 a 6, a palavra de Deus diz assim: alguns estrangeiros que viajavam com eles estavam com fome, com vontade de comer carne. E logo induziram todo o povo de Israel a reclamar e a murmurar. Por que não temos carne? No Egito comíamos peixe e era de graça. Atentem bem, e era de graça. Eles eram escravos e disse que era de graça. Sem falar dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, das cebolas, dos alhos. Mas aqui nada tem gosto. Tudo que comemos é maná, maná, maná. Então, eles tinham saudade do Egito, que simboliza o sistema do mundo, né? E as coisas que eles possuíam ali. A escravidão do Egito, com todo sofrimento, era mais preferível para eles do que essa situação que eles estavam experimentando no deserto, com a presença de Deus ali constante com eles. Eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, pedindo carne, e Deus deu carne, Deus ouviu a eles. Veja o que diz o Salmo 106, versículo 15, ó. Queriam apenas a própria satisfação. Naquele deserto, eles provocaram Deus com suas insistentes exigências. Ele deu a eles o que pediram, mas com isso o coração deles ficou vazio. Aí no Salmo 78, que lemos hoje pela manhã, diz, o versículo 29 e 30, diz assim: concedeu-lhes o que pediram, carne, perdizes, então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite.
tinham ainda na boca o alimento, mas fez definhar-lhes a alma. Então, eles receberam o que queriam, mas pagaram um preço muito alto. Com a carne veio o definhamento da alma, depressão, ansiedade, vazio no coração, e esse definhamento deixou essas pessoas incapacitadas. Eles não passaram no teste de Deus e, como consequência, nunca entraram na terra prometida. Não havia problema nem pecado, e não há problema nem pecado em pedir carne. O problema é a motivação do pedido, que vai revelar a insatisfação do povo ou nossa para com Deus. O pedido trouxe à tona o intenso desejo pelas coisas antigas. Sempre que se lembravam das comidas do Egito, sentiam água na boca. Eu creio, amados, que nesses dias de pandemia, Deus tem levado a sua igreja para o deserto. Espiritualmente, a gente tem sido uma terra árida, uma terra sedenta. Chegou o momento de sermos provados. E uma vez mais, Deus quer ver a nós, povo seu, buscando a sua face ou a sua mão. A face, se buscarmos a face de Deus, ela simboliza a natureza de Deus, simboliza o seu caráter e corresponde ao relacionamento, à intimidade. Se buscarmos a mão vai representar provisão e poder. Se você busca apenas a mão, certamente não verá a face de Deus. Agora, se você buscar a face de Deus, com certeza vai conhecer a sua mão. Os fariseus, por exemplo, eles não reconheceram a face de Deus na pessoa de Jesus. Eles almejavam o sonho de serem libertados do domínio romano, esperavam isso de Jesus, e para eles, nas mãos de Jesus, estava a libertação do jugo político. Temos que ser diferente deles. Se a gente tiver o coração em Deus, se amarmos o Senhor, se obedecermos, se buscarmos sua face no meio do deserto, ele vai levantar pessoas que, como Josué, vão nos conduzir para a terra prometida, participando da colheita das nações. Deus está nessa geração, nesses dias de pandemia, erguendo a geração Josué. E como naqueles dias, o lugar de treinamento sempre será o deserto. O deserto, com toda a sua aridez, vai eliminar pessoas murmuradoras, pessoas rebeldes, pessoas que buscam confusão. E a purificação é feita da mesma forma como se separa a palha do grão. Então, aqueles que buscam apenas os benefícios da promessa e não buscam o dono das promessas, com certeza vão morrer no deserto. Uma coisa é buscar o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Outra, bem diferente, é buscar por aquilo que Ele é. No primeiro caso, vai se buscar somente benefício, e o motivo é egoísta. Um relacionamento fraco e imaturo é tudo que se espera como fruto dessa motivação egoísta. Agora, quando se busca o Senhor por aquilo que Ele é, a gente está construindo um relacionamento sólido, forte, saudável, não é? E dessa forma a gente vai estar glorificando a Deus. Nós estamos buscando durabilidade na nossa relação com o Senhor. Então, amados, que o Senhor aplique essa porção da sua palavra ao meu e ao seu coração. Vamos continuar falando sobre tempo de provação na próxima semana, relacionado ao tema Vida no Deserto, e que o Senhor nosso Deus abra o seu entendimento, lhe dê discernimento sobre esse momento que estamos vivendo e amplie no seu ser, na plenitude do seu ser, o desejo ardente de buscar face a face estar com o Senhor na presença do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Fiquem com Deus.